Parecida Lucia Alcira Swin. Sim, Hola, professor Rafael. Buenos dias. buenos días de Brasil, de las Amazonas. Bien, voy a hacer una brevísima síntesis de su trayectoria académica. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Salento, Facultad de Jurisprudencia, Filosofía del Derecho, Departamento de Estudios Jurídicos, investigación en el Centro de Estudios sobre el Riesgo, Lecce, Italia, con la dirección del profesor Dr. Raffaele De Giorgi. Ha sido su discípula durante muchos años. Tema de la comida, de la seguridad y de la inseguridad alimentaria en la sociedad del riesgo. Realizó el postdoctorado en Derecho en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y postdoctorado en Estudios Culturales por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Doctora y maestra en Comunicación y Semiótica por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Es docente en la Universidad Federal de Rondônia, coordinadora de los programas de posgraduados, doctorado en educación en la Amazonia, maestría profesional interdisciplinar en derechos humanos y desarrollo de la justicia, y maestría académica en educación, adscrita en el Departamento de Ciencias Jurídicas, curso de Derecho de la Universidad Federal de Rondônia, en Brasil. Bien, realmente tiene producción de libros, capítulos de libros, artículos que se le han publicado en revistas indexadas, y también nosotros, gracias a su generosa participación, le hemos publicado sus investigaciones en que han sido producto de nuestros congresos, encuentros académicos, en la prestigiada editorial de Trans Loblan. Y este día, la doctora Aparecida Lucia Alcira Swin trata el tema justicia como mediación y emancipación, rupturas epistémicas desde la Amazonia brasileña. Un fuerte aplauso de bienvenida. Obrigado. Muchas gracias, professor. Novamente, buenos dias a todos e todas. Antes de apresentar esse trabalho, deixe eu expressar meu sincero agradecimento novamente ao Dr. Rafael Sánchez Vázquez, organizador do encontro e representante da Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, por seu compromisso acadêmico, e a todos os demais organizadores do Encontro Acadêmico Internacional e Nacional de Cuerpos Acadêmicos e de Juristas Sobresalientes. O tema nesta edição está sendo muito cara, ruptura epistemológica do sistema jurídico e suas instituições. Muitas graças pela invitação e por brindar-me novamente a oportunidade de compartilhar e de participar em um espaço tão relevante de diálogo e reflexão. Também saúdo aqui direto de Rondônia, que estás conosco, Edenir, nosso também doutorando, doutorado e maestria em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça.
Deixo registrado meu saúdo ao amigo Javier Espinosa de los Monteros Sánchez e, sem embargo, também a investigação ao largo doutor Rafael desse período entre o envio do título e a organização em dia de hoje ha passado por um processo de atualização. Atualmente, o propósito da investigação se centra em temas sistema de justiça, como mediação e emancipação, rupturas epistêmicas desde a Amazônia brasileira. O presente projeto de investigação analisa desde uma perspectiva interdisciplinária e aplicada os desafios e as possibilidades de fortalecimento dos direitos humanos na Amazônia Ocidental, com ênfase no estado de Rondônia. O objetivo central, então, é compreender como o sistema de justiça pode desenrolar e validar estratégias colaborativas e interinstitucionais fundamentadas em los direitos humanos, capazes de reduzir as desigualdades estruturais, fortalecer o exercício da cidadania e ampliar o acesso efetivo à justiça e à inclusão social, considerando as especificidades culturais, territoriais e institucionais da região amazônica. Na Amazônia Ocidental, como já tenho representado e apresentado em outras edições deste grandioso evento, ha sido retomada constantemente em los estudos de nosso programa de pós-grado de Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, porque representa um cenário marcado por desigualdades históricas, como todos sabem, também de vulnerabilidade social, analfabetismo, insegurança alimentar, exclusão tecnológica e graves limitações de infraestrutura pública. Estes fatores se conviertem em barreiras significativas para o exercício pleno da cidadania e de acesso à justiça. Además, a fragmentação entre as políticas públicas e as práticas institucionais profundiza os déficits de governança e limita a efetividade das ações destinadas à promoção dos direitos humanos, o que revela a necessidade de respostas integradas e interinstitucionais. O projeto, portanto, parte do reconhecimento de que a promoção dos direitos humanos em contexto amazônico exige, portanto, enfoques cooperativos entre as instituições de justiça, educação, trabalho e sociedade civil. Nesse sentido, se propõe a criação de estratégias colaborativas que articulem ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público do Estado, à Defensoria Pública, ao Ministério Público do Trabalho e à Universidade Federal de Rondônia como instituição de investigação e inovação social. Mas partimos de uma pergunta orientadora: como pode, em sistema de justiça de Rondônia, em um contexto da Amazônia Ocidental, estabelecer e validar indicadores e estratégias colaborativas interinstitucionais capazes de promover os direitos humanos, reduzir as desigualdades e fortalecer a inclusão social? Como objetivo geral, estabelecer indicadores e estratégias colaborativas institucionais basadas em parâmetros normativos, empíricos e participativos que orientem ao sistema de justiça em la promoção dos direitos humanos, la redução das desigualdades e la inclusão social. Aqui, a reflexão, onde há exclusão, onde há inclusão, há exclusão. Desde a teoria de los sistemas sociales de Nicholas Luhmann, a inclusão social não deve ser entendida como a eliminação total da exclusão, sino como um processo de diferenciação funcional que degenera necessariamente ambos polos,
inclusão e exclusão. Desde Luma, a inclusão e a exclusão são duas caras do mesmo processo social. Então, reduzir as desigualdades, em consequência, não significa eliminar a exclusão, sino transformar a maneira em que os sistemas permitem ou impedem o acesso a suas comunicações. Em caso amazônico, isto supõe redefinir a inclusão como reconhecimento da pluralidade epistêmica e territorial, condição indispensável para uma justiça verdadeiramente democrática e emancipadora. Assim, a correlação conceitual, sistema de justiça e justiça como mediação e emancipação, é conformado por instituições como tribunal, ministério, defensoria, também com a universidade, e como o sistema de justiça atua em um território caracterizado por profundas desigualdades sociais, territoriais, étnicas e culturais. E neste contexto, o sistema formal enfrenta o desafio de operar em realidades onde a lei escrita e a justiça vivida não sempre convergem. A complexidade amazônica exige, portanto, modelos de justiça que transcendem a dimensão meramente procedimental ou punitiva e que sejam capazes de dialogar com os saberes locais, os territórios e as formas próprias de resolução de conflitos entre pueblos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e comunidades tradicionais. A mediação, então, é entendida não só como uma técnica processal, sino como categoria ética e política que permite que o sistema judicial se convierta em um puente entre racionalidades. A racionalidade jurídica burocrática, e as racionalidades comunitárias, culturais e ambientais que estruturam a vida amazônica. Deste modo, a mediação adquire um caráter dialógico, restaurativo e intercultural, capaz de transformar os conflitos em oportunidades de reconhecimento e reconstrução social. A emancipação, por sua parte, se refere à capacidade do próprio sistema de justiça para romper, exemplo, epistemologia eurocêntrica, que historicamente é sostenido práticas excludentes e coloniais. Esta epistemologia, com base conceitual em razão universal, objetividade, neutralidade, progresso linear e separação entre sujeito e objeto. Efeitos que recaem sobre a América Latina. Estabeleceu um modelo universal de conhecimento branco, masculino, europeu e urbano. Impulso à ciência como única forma legítima de saber, desqualificando os saberes locais, orales, populares e indígenas. Por fim, perpetuando hierarquias epistemológicas entre o centro e a periferia. Pensar a justiça desde a Amazônia implica desplazar o centro de produção de conhecimento jurídico, reconhecendo que a Amazônia não é só um território de aplicação da lei, mas sendo também um território produtor de epistemes e práticas jurídicas alternativas enraizadas em valores como a solidariedade, a reciprocidade e o respeito à natureza. Estas rupturas epistêmicas questionam o paradigma universalista do direito moderno e propõem como que Rafael de Jorge define como uma ecologia de direitos humanos. Disse Rafael, para que todo isto seja possível, é necessário que aqueles a quienes o direito pueda ser atribuído, os titulares de direito serão considerados não como objeto do direito, sino como sujeitos de direito, com acréscimo em que
El saber local, o conhecimento tradicional, a experiência comunitária dialogam com a estrutura institucional da justiça. Assim, é o resultado de uma justiça pluriepidêmica, emancipadora e situada que não só aplica normas, sino que também media culturas e emancipa sujeitos. Em síntese, é o sistema de justiça em la Amazônia é, ao mesmo tempo, objeto e espaço de transformação. Objeto porque deve ser analisado criticamente enquanto a sua capacidade para responder às realidades amazônicas, e espaço de transformação que pode converter-se em um agente de emancipação quando se orienta mediante práticas mediadoras, dialógicas e interculturais. Desta maneira, a justiça e a emancipação constitui o fundamento ético e teórico que reinterpreta o papel do sistema de justiça na Amazônia, já não como instrumento de controle, sino como ferramenta de conhecimento, equidade e liberação social. O projeto se estrutura em três dimensões complementares, que concluo. Primeira, a dimensão normativa, que otorga legitimidade jurídica institucional. Segunda, a dimensão empírica, que expressa a materialidade e justiça amazônica, fundamenta os indicadores em evidências verificáveis. E terceira, a dimensão participativa, que incorpora a escuta ativa de comunidades, liderazgos e profissionais, reconhecimento e o saber local como conhecimento legítimo e fonte de emancipação cognitiva. Esta é, portanto, enquanto estamos a pensar no objeto trazido na questão e, consideravelmente, na região amazônica, com as nossas instituições de sistema de justiça. Muitas graças, professor Rafael. Muitas graças a todos. Magnífico, muchísimas gracias, doctora Aparecida Lucia Alcira Swing. Ha sido realmente, como siempre, muy grato y significativo escucharlo. Por todo ello, reciba usted, doctora Aparecida Alcira, nuestro reconocimiento de agradecimiento, admiración, respeto y mucho afecto.